Fala galera, e aí, tudo certinho? Pois bem, como eu havia prometido para vocês, hoje eu vou falar um pouco sobre os 70 anos do aniversário de Israel. Israel, que é um dos países que nós estamos discutindo no módulo de geopolítica sobre o Oriente Médio. Pois bem, você sabia que o Waze, por exemplo, que é um aplicativo que nós usamos para navegação em mapas, foi uma tecnologia desenvolvida em Israel? Pois bem, não é apenas isso que torna Israel um país importante no mapa mundial. Pois bem, tudo começou em 1948, quando, após uma resolução da ONU que permitia que houvessem a partilha da região da Palestina em dois estados, um sendo como o Estado judeu e o outro como um Estado palestino. Por quê? Nesta época houve o Holocausto, que precedeu tudo o que aconteceu depois. O Holocausto, como vocês já devem ter visto na aula de história, foi a eliminação sistemática do povo judeu que vivia na Europa pela Alemanha nazista de Hitler. Então, depois do Holocausto, os judeus que viviam em outras áreas do mundo, como nos Estados Unidos principalmente, pressionaram a ONU a adotar uma solução da criação de um Estado judeu. E aí, na época, a recém-criada ONU, ela aprovou a criação de dois estados, porque na época uma boa parte da população que vivia na região tinha origem árabe e muçulmana. Isso devido a diversas diásporas que foram fugas e perseguições de povos judeus que viviam então na região. O Império Romano, lá atrás, na época de Jesus Cristo, já perseguia os judeus, tanto que Jesus Cristo não era nem para estar aqui, não era nem para existir, porque o imperador romano na época ouviu dizer que havia nascido o Messias e que ele deveria ser perseguido e morto, então ele mandou perseguir todas as crianças que nasceram em Israel naquela época, né? Enfim. Então os judeus acabaram tendo que se dispersar pelo mundo. Hoje eles estão presentes em muitos países, inclusive é uma minoria importante aqui no Brasil. É só lembrar algumas instituições, como por exemplo o Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo, é gerido pela comunidade judaica, né? Então, Israel foi criado pelo líder sionista Davi Ben Gurion. O que é o sionismo? O sionismo é o retorno a Sião, que na previsão da Bíblia dizia que era a tal terra prometida. Sião hoje é a cidade de Jerusalém, que além da capital de Israel, é também reivindicada como a capital da Palestina. Isso torna as coisas um pouco mais complicadas, né? Pois bem, eu trouxe aqui a minha Bíblia original, que eu tenho desde que eu era criança, e eu encontrei aqui um salmo que fala um pouco sobre Sião. O Salmo 87. Eu vou ler aqui. Sião foi construída sobre o Monte Santo, e Deus prefere as portas dela a todas as moradas de Jacó. Que anúncio glorioso para você, ó cidade de Deus! Contarei o Egito e a Babilônia entre os meus fiéis. Filisteus, tírios e etíopes aí nasceram, e de Sião será dito: todo homem aí nasceu. Ela foi fundada pelo Altíssimo em pessoa. Deus inscreve os povos no registro. Este homem nasceu aí. E cantarão enquanto dançam.
em ti se encontram todas as minhas fontes. Este é o Salmo 87 da Bíblia, que já fala da importância de Sião como a terra prometida para os judeus. Nisso surgiu, no final do século XIX ainda, um movimento sionista. E o movimento sionista foi quem pressionou a ONU no final da Segunda Guerra Mundial para que se criasse o atual Estado de Israel na região da Palestina. Só que ela já era ocupada pelos povos árabes que estão na região desde a tal diáspora dos judeus, ainda no século I dos romanos. Enfim, né? Ficou mais complicado ainda, porque uma vez que foi dada a declaração de independência de Israel no dia 14 de maio de 1948, ou seja, 70 anos atrás, imediatamente acendeu um barril de pólvora, porque a tal Liga Árabe, que eram compostas pelos países vizinhos a Israel, como por exemplo o Egito, a Jordânia, o Líbano, a Síria, o Iraque, enfim, todos esses países entraram imediatamente em guerra contra o Estado judeu. E acabaram perdendo a guerra, porque como os Estados Unidos, sempre ele, acabou oferecendo apoio material, logístico e militar ao então recém-criado Estado de Israel, isso fez com que os árabes recuassem e se efetivou a criação do Estado judeu. No entanto, como era previsto na ONU a criação também de um Estado palestino, isso até hoje, 70 anos depois, nunca foi resolvido. E aí criou um problema ainda maior, porque a população palestina na região de origem árabe, ela é superior até hoje da população judaica. Hoje o Estado de Israel tem cerca de 8 milhões de habitantes. Só de palestinos existem mais de 10 milhões na região, espremidos na tal faixa de Gaza ou espalhados pela Cisjordânia. Enfim, né? Parece que complicou ainda mais a situação. Pois bem, isso não é nada, porque em 1967 a Liga Árabe, né, ela tramou um atentado contra Israel no dia de Yom Kippur. O que significa isso? O dia do perdão para os judeus. Era um feriado onde aqueles judeus iam lá rezar no Muro das Lamentações. Talvez vocês já tenham visto isso numa imagem na televisão, rezando no Muro das Lamentações, que era o antigo templo do Salomão. É um lugar sagrado para o povo judeu, né? Então, neste feriado, Israel foi atacado, né, por uma coalizão dos países árabes, como eu já falei deles antes, e Israel imediatamente no dia seguinte contra-atacou. Em 6 dias, a então primeira-ministra, aliás, a primeira figura pública feminina com um poder relevante na história moderna, que foi a primeira-ministra israelense Golda Meir. Enfim, ela ordenou que se ocupassem por terra, por ar, todos os territórios até então tomados pelos palestinos e que eram administrados pelos países da Liga Árabe. Ou seja, tomou a Cisjordânia da Jordânia, tomou o Monte Sinai, a Península do Sinai, aliás, do Egito, junto com a faixa de Gaza, e ao norte ocupou as colinas de Golã, que é uma importante área de manancial de águas do Líbano da Síria. Então, Israel até hoje tem presença forte militar nestas áreas, apesar de ter devolvido em 1980, num acordo de paz, a Península do Sinai de volta para os egípcios. Até hoje tem presença militar muito forte na região e por conta disso até hoje é um alvo de conflitos com os seus vizinhos. Enfim, e falando um pouco mais para frente,
Israel produziu, por exemplo, dois prêmios Nobel da Paz. O ex-primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o seu sucessor, Shimon Peres. Eles dois, junto com o então líder palestino Yasser Arafat, receberam o Prêmio Nobel da Paz em 1994. Eu lembro bem porque eu assistia isso pela televisão. Eles foram até a Casa Branca na época, né? Apertaram as mãos diante do então presidente dos Estados Unidos, Bill Clinton, e após selarem um acordo de paz, onde Israel previa a criação de um Estado palestino futuro, coisa que não aconteceu até hoje, houve essa premiação de Nobel para essas três lideranças políticas. Yitzhak Rabin, logo depois que ganhou o prêmio Nobel, foi assassinado a tiros após sair de uma reunião por um fanático ortodoxo israelense. Esses fanáticos judeus ortodoxos, eles seriam o equivalente aos partidários da extrema-direita no Brasil e no resto do mundo. Então, na época, né, por conta dessa assinatura de acordo de paz, parte da população israelense que é ligada ao sionismo, como eu acabei de ler na Bíblia, né, eles entendem que o Sião vai do Egito até o atual Iraque, que era a região da Babilônia. Então eles não querem saber de outros povos que não sejam eles, porque eles são o povo prometido, né, a ocuparem essas regiões. Enfim, né? Então até hoje, pelo que eu sei, esse assassino está preso e foi sentenciado à prisão perpétua. Enfim, né? Israel é um país pequeno, é um país com apenas 22 mil quilômetros quadrados, já incluindo as áreas de ocupação que eu citei. Essa área é o equivalente a do menor estado brasileiro, que é o estado de Sergipe. E, além disso, ela possui uma produção de riqueza, um PIB, de cerca de 1 trilhão de reais. Um PIB per capita, cerca de 140 mil reais por pessoa por ano, ou um pouco menos de 12 mil reais por mês, que não é um padrão de vida ruim para quem é cidadão israelense. Aliás, há incentivos feitos pelo próprio governo israelense para que judeus do mundo todo, inclusive do Brasil, possam migrar para Israel. Os jovens devem fazer o alistamento obrigatório aos 18 anos. Todos os jovens residentes ou nascidos em Israel. Israel, ela também é conhecida por criar um dos serviços secretos mais eficientes e modernos do mundo, que é o Mossad. E também Israel é conhecido por criar outras tecnologias, como por exemplo os enormes campos de agricultura circular, aonde técnicas de irrigação por gotejamento fazem com que a produtividade agrícola de Israel seja muito superior à dos demais países da região, lembrando que é uma região de clima desértico. Então Israel desenvolveu uma tecnologia para gastar o mínimo possível de água para conseguir uma alta produtividade agrícola. Isso também só foi possível porque em Israel se prevêem os kibbutz, que são basicamente comunidades judaicas que vivem em fazendas coletivas. Então, nos assentamentos judaicos, eles fazem a produção agrícola
reunidos como se fosse uma cooperativa. Isso pode ajudar a comunidade a conseguir produzir mais e negociar um preço melhor no mercado dos seus produtos. Enfim, Israel atualmente é presidida pelo primeiro-ministro, já que é uma república parlamentar. Ela é governada pelo líder Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu é do partido de direita Likud, aonde a sua oposição política é o Partido Trabalhista. Ambos fazem parte do Knesset, que é o atual parlamento israelense, localizado em Jerusalém. E hoje, para finalizar, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, transferiu a embaixada americana da cidade de Tel Aviv, aonde, aliás, foi fundada o Estado judeu em 48, para Jerusalém. Jerusalém é administrada por uma coalizão internacional, já que é um território de disputa. A parte ocidental da cidade, ela é ocupada majoritariamente pelos judeus, inclusive a cidade murada, a antiga cidade murada, onde toda a história de crucificação de Jesus Cristo aconteceu. E na parte oriental de Jerusalém, ela é ocupada atualmente pelo povo palestino, que reivindica essa cidade também como a sua capital de um futuro Estado palestino. É complicado, né? Então, esse é um pouquinho de Israel que eu quero falar para vocês. E fique atento aí para os próximos vídeos que eu vou lançar, quem sabe, né, sobre outros temas. Enfim, a geografia ela é apaixonante por conta disso. Então, eu espero aí que você dê o seu curtir, assina aí o canal e estamos aí para o que você precisar para que nós possamos ter as melhores aulas de geografia. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!